Boa noite, nós somos a Igreja Encontros de Fé e estamos iniciando mais uma live aqui diretamente da nossa sede na Avenida Presidente Roosevelt 313. E nesta noite estamos aqui reunidos no nome de Jesus, pois cremos na sua palavra que diz que onde dois ou mais estivessem presentes no seu nome, ali Ele estaria junto, Ele estaria presente. Por isso, nesta noite, chame os teus familiares. Se você está na casa de algum parente, peça para eles, convide para todos estarmos juntos, reunidos no nome de Jesus, porque Deus vai fazer grandes coisas nesta noite. Eu creio, nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Engrandecemos a Ti nesta noite, pois sabemos, Senhor, que Tu tens cuidado de nós, Pai. E a Tua palavra diz que Tu não mudas, Senhor. Por isso, continua operando os Teus milagres, a Tua presença, a Tua paz, todas as coisas que Tu tens para fazer, Senhor. Que nós possamos nesta noite atrair a Tua presença para as nossas casas, para as nossas famílias, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Em nome de Jesus nós consagramos tudo que vai acontecer, este culto, o louvor, a palavra, tudo nas Tuas mãos. E já Te agradecemos porque cremos que Tu és bom, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Te louvamos nesta noite, Senhor. Vem com o teu poder. Inunda as nossas vidas. Traz o impossível, Senhor. Aleluia.
Paz a todos, estamos em mais um culto online aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé em Porto Alegre. Que Deus te abençoe nessa noite em que realmente há a expectativa de sermos muito abençoados por Deus. A mão de Deus está estendida sobre nós e Ele sempre está com este coração, aberto para que nós possamos entrar em contato com Ele através da oração, do louvor, da adoração e também da leitura da palavra, onde o Espírito Santo ministra sobre nós, nos conduzindo à verdade e consolando o nosso coração. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais, não esqueça, você pode pedir uma oração e também, você pode contar uma bênção, um milagre, algo que Deus tem feito na tua vida, e nós temos visto coisas maravilhosas. Estava vindo para cá e Deus, fez um milagre. Nós estávamos orando já há 4 anos por um irmão, uma pessoa muito querida, muito amada, e uma situação extremamente difícil, e posso dizer que Deus faz milagres na família, Deus faz milagres no nosso corpo físico, na nossa alma e também na nossa vida financeira. Esse irmão, com muitos problemas com seu pai, ele alcançou de Deus essa benevolência de ser transformado, de ser salvo em Cristo e de perdoar o seu pai. 4 anos depois agora, desse momento que para ele foi extremamente difícil, há circunstâncias na vida que são complicadas, mas o nosso Deus é poderoso. E agora, 4 anos depois, se resolve a situação financeira dele. E agora ele está livre para ter a sua própria vida, com todas as circunstâncias externas a ele resolvidas e todas as circunstâncias internas a ele resolvidas, todas pelo mesmo Senhor, Jesus Cristo. Nessa noite você pode estar com situações extremamente difíceis, extremamente complicadas. E essa palavra é para ti nessa noite. Uma palavra de consolo, de carinho, de fé, mas uma palavra para que você creia que tudo é possível àquele que crê em Cristo Jesus, pois Deus em Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E essas bênçãos espirituais, elas caem sobre nós e transformam completamente a nossa vida aqui na face da terra. Para isso vamos estar orando. Vamos começar orando esse momento e logo vamos ministrar a palavra. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, sabendo que Tu és Deus sobre céus e sobre a terra, e em Ti está toda a autoridade, o governo e o poder. Por isso nos sujeitamos a Ti nessa hora e damos a Ti honra, glória e majestade, reconhecendo que Tu és Deus Criador e Deus Redentor, aquele que nos dá a vida, mas também aquele que nos redime a vida, que cuida de nós, que nos guarda, nos livra de todo mal, que realiza milagres em nosso coração e em nossas circunstâncias. Tu és poderoso e Tu és maravilhoso, e não há outro Deus além de Ti que possa salvar. Por isso, alcança nessa hora, Senhor, pela Tua presença, cada pessoa que está nos assistindo nas suas necessidades, mas muito mais, para conduzir os corações a esta salvação, a esta transformação, para que mais e mais pessoas Te conheçam e possam dizer que verdadeiramente Tu és o Salvador, o Senhor, o Redentor. Faz isso para a Tua própria glória, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Com a fé renovada e alegre, algumas coisas são mais rápidas, outras coisas demoram, mas vamos ler um texto, Mateus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13, 2 circunstâncias muito interessantes da vida de Jesus e do seu ministério na face da terra. Primeiro a cura de um leproso e depois a cura de um criado de um centurião. Vou ler na RA, Revista e Atualizada de Almeida. Mateus 8, 1 em diante diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha,
não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus, versículo 5, entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Duas curas maravilhosas, dois momentos extremamente interessantes do ministério de Jesus na face da terra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, diz em Hebreus. E nós temos que ter noção de que o Espírito Santo, no meio da igreja, continua realizando sinais, prodígios, maravilhas, continua dando testemunho do poder e da autoridade que está em Cristo. E quando a gente fala em poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, esse poder não é algo como nós mensuramos como um poder humano, e sim a manifestação do amor de Deus, da compaixão de Deus, do cuidado de Deus conosco, em nos perdoar os pecados, em nos restaurar a alma, em nos curar o nosso corpo físico. Detalhes interessantes, e o primeiro deles, nessas duas curas, os dois, o leproso e o centurião. O leproso se aproximou e adorou a Jesus Cristo. O centurião lhe implorou que fosse feito um milagre. Adoração e render o coração, implorando, suplicando ao Senhor, são duas formas que nós hoje entramos em contato na presença de Deus e entramos no seu novo e vivo caminho pelo sangue. Veja, para que possamos estar na presença de Deus e adorarmos a Deus, é necessário só uma coisa: crermos que o sangue de Jesus Cristo limpa e purifica os nossos pecados. E estamos imediatamente nos santos dos santos, tendo comunhão direta com Deus, porque Cristo faz essa mediação por nós. Ele é o único mediador entre céus e terra. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando nos apresentamos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, como esse leproso fez, e também exatamente como esse centurião fez, os termos são diferentes: suplicando, rogando, clamando, pedindo de todo o coração, e o outro adorando. Na verdade, a adoração é nós expressarmos a nossa vida diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, clamando pelo nosso perdão, mas também fazendo a Ele pedidos, porque sabemos que Ele é poderoso para ouvir a nossa oração e, mais do que isso, respondê-la. O próprio Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Ele fez, e automaticamente, por sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós temos um Pai Celeste que nos guarda, nos livra de todo mal e não nos desampara. Esse centurião implorando, são duas condições diferentes. Veja, o leproso, possivelmente ele era de Israel. O centurião, soldado romano, possivelmente não era de Israel. O leproso, por estar em Israel e ser leproso, estava completamente fora
de toda a convivência da sociedade em Israel e completamente fora da convivência até sacerdotal, porque um leproso naquela época era visto como uma pessoa amaldiçoada. Tanto que ninguém chegava perto, tanto que ninguém chegava a tocá-lo, ninguém até se evitava falar com estas pessoas, porque eram tidas como impuras e ninguém queria se contaminar, nem do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista natural, por causa do risco de também se tornar impuro ou leproso. O centurião, por sua vez, fora de Israel, fora das promessas, fora da aliança, fora daquilo que os judeus na época entendiam de que era a vida e a salvação. E entendiam que os não-judeus na época, eles eram pessoas que não tinham Deus no mundo e eram pecadores por natureza. Todo ser humano ele é pecador por natureza, de nascimento humano. Mas Deus o purifica e o faz filho de Deus numa nova natureza em Cristo. Então aqui a gente tem uma pessoa dentro da aliança de Israel, mas leprosa, e uma pessoa de fora da aliança de Israel, gentia, clamando por um servo. Os dois adoraram. Os dois se aproximaram de Jesus da mesma forma. Os dois entraram na presença dele, num princípio que é fundamental para que qualquer um de nós seja abençoado por Deus. Quero ler em Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos ver um versículo só. Versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível nos aproximarmos de Deus, porque Deus encerrou tudo debaixo do pecado, porque tudo seja prevalecido pela fé, isto é, não pelo entendimento humano, nem por capacidade humana, nem por esforço humano, mas por uma ação do Espírito Santo no coração da pessoa, regenerando a vida dela e gerando fé para que ela creia. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque carne e sangue não herdam nada, absolutamente nada de Deus, mas aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, nasceu da água e do Espírito, esse consegue, não por seus méritos, mas porque o Espírito Santo fortalece e gera fé, adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Não por uma força natural, não por sua capacidade, mas porque o Espírito Santo o capacita a crer. Portanto, só é possível crer por aquele que é conduzido por Deus. E se você crê nessa hora, Deus está conduzindo o teu coração, peça perdão dos teus pecados, porque a única barreira entre Deus e você são os teus pecados. Reconheça que você é pecador. Clame pelo sangue do Cordeiro, que limpa e purifica pecados. Por mais que sejam vermelhos, escarlata, como carmesim, Deus te lava, te limpa e purifica, e você fica alvo como a neve. Outro detalhe interessante que tem nesse versículo 6 de Hebreus 11, creia que Ele existe. Aquele que se aproxima deve crer que Ele existe. Aqui em Hebreus, Jesus já havia sido morto na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus, já tinha derramado do seu Espírito, e não era mais visível aqui. E aqui já estava no tempo em que nós estamos vivendo até o dia de hoje, que vivemos pela fé e não pelo que vemos, e aqui estava se vivendo na esperança da vida eterna, e não estava se vendo Jesus, mas o Espírito Santo estava testificando nos corações. Creia que Ele existe, e que se torna aquele que nos alcança toda boa dádiva e todo dom perfeito. Que creia, conforme diz a Escritura, com uma certeza e uma convicção de que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo quanto podemos pedir ou pensar,
Mas o segredo é o mesmo, tanto para o leproso quanto para o centurião. Veja, o centurião não estava pedindo para si, estava pedindo para outra pessoa. Essa outra pessoa estava longe. Mas os dois entraram nesse mesmo princípio, em fé, em Cristo, crendo que Ele era poderoso para fazer algo que eles necessitavam. E aqui nós vamos ver a resposta de Jesus. Sem fé, aqui nós lemos em Hebreus que é impossível agradar a Deus, que é necessário que você se aproxime de Deus crendo que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é vivo. E mais, que Ele tem poder para fazer, para nos dar, para nos alcançar até aquilo que nos é completamente impossível. Ambos se aproximam adorando. Voltamos a Mateus capítulo 8. Ambos se aproximam crendo em Cristo. Aqui na situação, vendo a Jesus. Mas com os olhos da fé nós testificamos e cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E o que Ele fez aqui em Cafarnaum e o que Ele fez nesse caminho a Cafarnaum, Ele é poderoso para fazer hoje. As pessoas se perguntam, né? Será que Deus quer me ajudar? Será que Deus quer me abençoar? E essa foi a pergunta do leproso. 8:2, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Se aproximou dele com fé, crendo nele. Não o adorou para obter uma troca. Não, isso não é adoração. Adoração é você render a Deus louvor e adoração. É você glorificar a Deus pela tua vida e por tudo aquilo que Deus é e tem feito. É você se sujeitar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. É você realmente andar com Deus. Ter uma vida sujeita a esse Deus. Entoar salmos, hinos, cânticos, orações, gratidões e também petições. Adora dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E aí Jesus faz algo extremamente interessante. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Veja, as pessoas naquela época não tocavam em leprosos. Ou porque não queriam se contaminar espiritualmente, ou porque não queriam se contaminar naturalmente. As pessoas até batiam na boca quando vinha um leproso dizendo: imundo, 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 imundo. Os leprosos estavam fora do convívio em família, fora do convívio em sociedade, estavam completamente excluídos. E Jesus não só conversa com o homem, toca no homem. E diz mais: eu quero que tu fique limpo. Porque é o único que pode purificar nosso corpo e nossa alma. Sabe, tem coisas às vezes que praticamos no nosso corpo e na nossa alma que trazem sobre nós uma mancha, que trazem sobre nós um pecado, que traz sobre nós uma dificuldade. Mas veja, mesmo que esse homem aqui estivesse na maior de todas as dificuldades físicas e até emocionais, isso não impediu ele de adorar a Deus. A lepra não impediu ele de se aproximar crendo de Jesus, crendo que Ele é poderoso para fazer e de adorar a Ele em verdade. E na verdade, essa adoração abre as portas dos céus para que Deus venha ministrar pelo seu Espírito sobre nós. E aí você vai realmente saber que Jesus Cristo é poderoso para tocar a tua vida, corpo e alma. Restaurar corpo e alma. E te fazer uma nova criatura. Uma nova circunstância. E muitas outras possibilidades de viver a vida na face da terra. Até aquele dia em que vamos morrer. E com Ele viveremos eternamente. Veja, esse homem foi curado da lepra,
mas com certeza depois ele morreu. Né? João capítulo 11, você vai ver, né? Lázaro estava morto já há 4 dias praticamente, e Jesus o ressuscita. E Lázaro volta a viver e viveu a sua vida, e depois morreu. Por quê? Porque o milagre, ele é algo que acontece num momento da vida da pessoa, e isso deve gerar gratidão no coração da pessoa a Deus pelo resto da vida. Viver uma vida de coração a Deus, grato por aquele benefício alcançado, um benefício não merecido, um benefício que não havia como comprar, não havia como ser feito, mas Deus, pelo seu poder em Cristo, realiza sobre nós. Mas o milagre aqui não salva o homem. O que salva este homem e o que alcançou o milagre é que ele adorou a Cristo, e Jesus Cristo, que é poderoso para realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, entrou em ação a fé. A fé quebra barreiras, quebra grilhões, afasta as trevas, derrota as trevas. A fé, ela quebra enfermidades, destrói enfermidades, afasta enfermidades. E foi o que aconteceu com esse homem leproso. O centurião não estava doente, mas ele se aproxima no versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, rogando. Quando eu leio esse texto, me dá a impressão de que o centurião chega de joelhos. Chega adorando. Chega reconhecendo que ali estava Deus. Chega reconhecendo que ali estava alguém com autoridade sobre os céus e sobre a terra para realizar algo e atender a um pedido. E é o único que faz isso. Não há nenhum outro mediador entre céus e terra que possa ouvir nossas orações e responder nossas orações. Por isso a Bíblia deixa muito claro que o único mediador entre céus e terra é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é por isso que a adoração centrada em Cristo, ela abre as portas dos céus para que Deus realize em nós o que Ele quer. E veja, para o leproso, Ele disse: eu quero. E por que para você vai ser o não quero? Por isso que temos que crer e nos aproximarmos dEle, adorando a Ele, isso é, com a nossa vida entregue. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega teu caminho ao Senhor. Depois o versículo na sequência, Salmo 37, 5 em diante, diz: agrada-te do Senhor, isto é, adore a Deus, e Ele purificará a tua alma e satisfará os desejos do teu coração. O centurião se aproxima e implora por um criado. Não era pela esposa, não era por um filho, mas era por um servo, possivelmente um escravo dele. Uma pessoa que naquela época existia esse sistema. Um sistema realmente que não existe mais nos dias de hoje, se existe é um crime. Mas naquela época existia, mas esse centurião se aproxima de Jesus Cristo reconhecendo em fé que Ele era Deus e que era poderoso para, com uma palavra, curar o seu servo, curar possivelmente o seu escravo, porque era um criado que estava morrendo longe dali. E Jesus ainda diz que iria à casa dele e diz: não sou digno. Tipo dizendo: Senhor, eu sou gentil. Eu não sou de Israel, mas eu creio em Ti. E esse é um ponto fundamental. A aproximação de Deus é fundamental. A adoração a Deus é fundamental. E aí no versículo 8, mas o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. E esse é o ponto. Nós não somos dignos. Mas Cristo é digno de todo louvor, honra, glória, majestade e adoração. E ao adorarmos a Ele em espírito e em verdade, com o Espírito Santo nos movendo a fé, o que vai acontecer é que Ele vai realizar sobre nós tudo aquilo que é do seu propósito, da sua vontade, e vai nos abençoar.
Veja esse grande amigo meu, que me ligou agora há pouco. No dia em que ele me contou o problema, as suas lágrimas em relação ao seu pai eram um misto de ódio e de decepção. Não havia no coração dele, nem na palavra dele, nada de respeito ao pai ou de uma tentativa de uma aproximação. Por isso que os pais não devem cometer erros e prejudicar a vida dos seus filhos. Né? Os filhos devem honrar pai e mãe, e os pais não devem provocar os seus filhos a ira. Mas tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor, quer por palavra, quer por atitude, quer por epístola, seja o que for, tudo que viemos fazer em família, na igreja, no trabalho, por onde passarmos, em sociedade, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, que devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Com o nosso trabalho, adoramos a Deus, porque cumprimos a vocação que Ele nos deu. Em família, adoramos a Deus. Na igreja, adoramos a Deus. Nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Nos reunimos em casa para viver uma vida diante de Deus e adorar a Deus. No trabalho, nós devemos ter um coração de fazer as coisas em espírito e em verdade para também glorificar a Deus com aquilo que Ele nos deu para fazer. E veja, na época, isso já faz 4 anos atrás, um pouquinho mais até, o coração dele estava duro. E eu me lembro de conversar com ele sobre o que Jesus Cristo fez na cruz por nós, para nos perdoar os pecados. Às vezes a gente tem um sentido de que quando o pecado é contra mim, ele é maior, e os erros que eu cometo para os outros são pequenos. Na verdade, o pecado contra mim, ele tem o mesmo peso que o pecado que eu cometo contra o outro. A gente tem uma tendência a supervalorizar as ofensas e desprezar quando ofendemos. Mas, na verdade, a verdadeira adoração a Deus nos faz nos colocar de modo indigno e nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus e reconhecermos que mesmo que outros tenham falhado conosco, nós também falhamos e falhamos muitas vezes com outras pessoas. E se nós precisamos do perdão de Deus, outros também precisam. E se nós precisamos do carinho de Deus, outros também precisam. E se nós precisamos da cura na nossa alma, no nosso físico, outros também precisam. Por isso que é importante a intercessão. Veja esse homem, o que ele está fazendo, está adorando a Cristo, está implorando a Cristo, mas está intercedendo por outro. E Jesus disse, eu vou na tua casa. Ele disse, não sou digno. Não sou digno. Mas, veja que lemos em Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você deve, pela fé, crer que Deus existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. E esse princípio está exatamente aqui. No versículo 9, diz assim, no versículo 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo, a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé é essa? É a fé que o Evangelho anuncia e proclama, de que Deus, em Cristo Jesus, abriu as portas dos céus para perdoar nossos pecados, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade e recebermos dele as suas bênçãos, quer exatamente no local, quer exatamente à distância. Veja, quando nós congregamos, e é importante nós congregarmos, porque quando congregamos, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, Deus ordena a sua bênção, e essa bênção, você em comunhão com Cristo, comunhão com a igreja, você pode orar por alguém que está em casa, ou até mesmo no hospital, ou até em outro estado, ou até em outro país, e a voz de Deus, e o Evangelho que nunca estará algemado e não está preso por circunstância nenhuma, nem seja por questão geográfica, alcança a pessoa onde ela está pela fé.
Pela fé. E é por isso que Jesus disse, né? Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E aí, no versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Veja, dá a impressão de que o homem tinha uma fé dele, e essa fé dele produziu algo em Deus. Não, ele estava falando diretamente com Jesus. Ele estava falando diretamente com Deus. E Deus reconheceu nele que era o próprio Espírito trabalhando isso, e responde a ele: vai e seja feita conforme a tua fé. Essa fé que está aí não é da natureza humana, essa fé que está aí, meu Espírito está produzindo em ti, então é óbvio que a ação poderosa e gloriosa de Deus vai estar agindo, e esse é o ponto. É em meio à adoração a Deus, é em meio a estarmos cultuando a Deus, é em meio a estarmos numa vida de andarmos em Cristo, segundo as Escrituras, negando a nós mesmos, tomando a cruz, seguindo Ele, é em meio a essa vida que os milagres acontecem. Porque ao estarmos adorando, todas as coisas ao redor perdem poder. Tudo perde valor diante do esplendor da glória de Deus e da grandeza e da majestade do conhecimento de Cristo. E é por isso que nessa noite eu venho trazer essa palavra ao teu coração. Veja, adoração e súplica fazem parte da vida com Deus. E a adoração e a súplica não compram, nem trocam coisas com Deus, mas a adoração e a súplica te fazem te aproximar dele pela fé em Cristo, conduzido pelo Espírito nessa fé, crendo que Cristo é poderoso para fazer. Cristo é poderoso para fazer. E eu quero orar com vocês nessa noite. Quero te abençoar, porque eu creio nesta palavra. E nós temos visto e testificamos, numa noite como essa, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele vai continuar cumprindo a sua palavra, porque aquele que se aproxima dEle com fé, conduzido pelo Espírito à adoração, crendo e suplicando, alcança dele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, nessa noite eu oro por todos aqueles que estão nos ouvindo. Todo aquele que está nos assistindo, Senhor, nós oramos nessa hora pedindo que Tu estenda Tuas mãos sobre cada vida. Nesta hora, Senhor, também nós, pela fé, sentimos a Tua presença. E sabemos que Tu estás conosco e que Tu é poderoso para alcançar. E nesta hora em que bendizemos o Teu santo nome e Te adoramos, Senhor, sabendo que Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti, nós também imploramos diante da Tua presença, nos humilhando diante de Ti, reconhecendo que Tu és poderoso para fazer. Nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo que Tua mão se estenda sobre as necessidades das pessoas. E nós repreendemos as trevas, repreendemos o mal, anulamos toda a força maligna, aquilo que está prendendo, atando, em oculto e escondido, caia por terra, que sejam quebrados grilhões, quebrados cadeias. Declaramos o diabo e seus demônios derrotados nessa hora, em o nome de Jesus. Estende as Tuas mãos, Deus, sobre as vidas. Oramos, Senhor, para que as trevas retrocedam e que haja paz em cada coração. Que brilhe Tua luz sobre as trevas e que as trevas sejam derrotadas. Para que as pessoas possam, livres e libertas de todo cativeiro, Te adorar. Por isso, Espírito Santo, nós Te pedimos, toca as pessoas com a Tua presença. Afasta toda amargura, todo ressentimento. Quebra as barreiras que o ódio colocou. Quebra as barreiras que essas divisões colocaram. E constrói, Senhor, um novo e vivo caminho neste coração.
dando a ele esperança e vida, concedendo a ele um nome escrito no livro da vida, concedendo, Senhor, a vida eterna e um momento totalmente novo de vida, com um novo futuro em Ti e uma nova e viva esperança a cada dia. Oramos por você que está enfermo, sabendo que Deus quer, e Jesus Cristo da mesma forma tocou. Nós oramos, Senhor, para que Tu toque nas pessoas que estão enfermas. Nós repreendemos a morte e repreendemos espíritos de morte. Nós repreendemos espíritos de enfermidade. Nós repreendemos esta doença agora em o nome de Jesus, para que a graça e unção de Cristo vindo sobre ti acrescentem sobre a tua vida anos de vida, de saúde e de paz. E que a morte retroceda e que os demônios retrocedam. Mas que haja sobre ti a esperança renovada, e a alegria, e a força e o vigor de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque tua mão está estendida, e a tua voz não está presa, mas está livre, porque o teu evangelho é o poder de Deus manifesto em toda a face da terra. Abençoamos tua família, abençoamos tua casa, teu casamento, teus filhos, teus netos. Saiba que as bênçãos recebidas em Cristo, hoje, elas caem sobre os teus filhos, caem sobre os teus netos e vão cair sobre cada geração que segue. Por quê? Porque aquele que adora a Deus e serve a Deus, até 1000 gerações, será abençoada a sua descendência. Que Deus te abençoe muito nessa noite. Medite sobre esse texto. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Leia Hebreus 11. Do versículo 1, leia todo o capítulo 11, que é maravilhoso. Mas o versículo 6 é especial, né? Para agradar a Deus, é necessário nos aproximarmos pela fé. Esse novo vivo caminho que Jesus consagrou pelo seu corpo, pelo véu, pelo seu sangue, por essa nova aliança. E nessa nova aliança, você tem herança, você tem bênçãos e você tem paz. Entre em contato conosco, mande uma mensagem, né? Também você pode, pelos nossos canais, divulgar esses cultos online. Nós vamos continuar transmitindo aos sábados à noite para abençoar a tua vida. Deus tem estado conosco, porque o nome dele é Emmanuel. E eu tenho certeza que Deus também, em muitos que nos assistem, a partir de hoje, Deus estará sempre ao teu lado, sempre contigo. E você vai poder anunciar e declarar a bondade de Deus sobre a tua vida. Paz sobre todos. Não esqueça também que você pode contribuir, tá aí os nossos canais, você pode com alegria e com liberalidade fazer isso com alegria no teu coração, porque Deus abençoa aquele que com gratidão, em forma de adoração, também contribui financeiramente. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês, pois Ele é Deus conosco, Deus sempre presente. Voltamos sábado que vem para abençoar mais uma vez a tua vida. Paz a todos.